Muito bom dia. Bom dia, Alice. Bom dia. Bom dia, Ana. Hoje a nossa live vai ser sobre atitudes para nunca desistirmos de nós. Deixem-me só aqui colocar o comentário. Muito bom dia a todos. Boa terça-feira. Deixem-me ver se o som está bom. Muito bom dia. Está sim, senhora. Está ótimo. Sejam muito bem-vindos, boa terça-feira. Ontem não tivemos a nossa live porque tive que fazer umas coisas, mas hoje já voltamos. Muito bom dia. Então hoje vamos falar sobre atitudes para eu nunca desistir de mim. Ou seja, vamos ter aqui uma conversa onde nós vamos poder aprofundar o porquê de ser importante eu nunca desistir de mim nesta minha jornada interna. Para quem está aqui a começar a despertar espiritualmente, a começar a se interessar mais pelo conhecimento, pelo desenvolvimento interno, a importância de eu nunca desistir de mim. Vamos falar aqui de cerca de 7 atitudes para que tu consigas implementar e mudar a tua vida. Sejam todos muito bem-vindos, já sabem, eu sou o Miguel Mendes. Tudo que eu vou passar aqui é a minha experiência, não é para vocês levarem como verdade ou como mentira, simplesmente retirem aquilo que funciona e o que não funciona, larguem. Simplesmente lembrem-se que vocês têm que ser autênticos para vocês mesmos e assim começarem a levar uma vida com princípios e com valores. Então hoje vamos começar com atitudes para me ajudar a nunca desistir de mim. Já que alguém pensou em desistir de si, da sua jornada, da sua vida, do seu trabalho, já algumas vezes aqui alguém tentou desistir porque as coisas não funcionavam? Eu já, várias vezes. Por isso é que acho que este tipo de aula que nós vamos ter hoje é muito importante para que vocês compreendam que não estão sozinhos, que não é só com vocês que acontece as coisas não darem certo, as coisas serem difíceis, ter que dizer certas coisas que vos custa, continuar a seguir um plano que por vezes ninguém aceita e toda a gente goza, não reconhece, que não traz resultados ao início. Tudo isso faz parte da nossa vida. Portanto, espero poder ajudar com estas atitudes que vou deixar aqui e bora lá começar. Primeiro que eu vou colocar aqui. E já sabem, qualquer dúvida, pergunta que queiram fazer, se eu conseguir ajudar, é só fazerem que eu ajudo da melhor forma. Primeiro ponto. Este é crucial que eu falo com todos os meus alunos, com todas as pessoas que eu faço mentorias, assumir 100% de responsabilidade. Quando tu começas a enveredar pelo caminho espiritual, pelo autoconhecimento, quando tu queres mudar a tua vida, começar a mudar ambiente, corpo, mentalidade, resultado. Simplesmente ter resultados, ter paz interior. Começar a meditar. Tu tens que compreender que tu precisas de assumir 100% a responsabilidade pela tua vida. Ai, Miguel, mas mesmo por aquilo que eu não tenho responsabilidade, mesmo por aquilo que tu acreditas que não tens responsabilidade. Porquê? Porque quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pelas tretas que vão acontecendo no meu dia a dia, sejam coisas boas ou más, o que eu estou a dizer mentalmente e internamente é que acabou a historinha de embalar. Acabou o mimimi que me faz ficar depressivo, ansioso e, acima de tudo, eu percebo que assumindo a responsabilidade, eu inconscientemente ou conscientemente, eu não atribuo o insucesso, a ansiedade ao outro. Se eu coloco tudo em mim, é verdade, a responsabilidade fica minha, mas também eu tenho a capacidade e a oportunidade de mudar. Porque se eu acho que a minha felicidade, a minha desistência do meu trabalho, da minha vida, se deve à minha mulher, se deve ao meu patrão, então o que eu estou a mandar internamente é: eu não tenho culpa, portanto eu não preciso de mudar. Quem está errado é o meu patrão, quem está errado é o meu amigo, quem está errado é a minha esposa. Então eu não preciso mudar, porque são eles que estão errados. E se tu levas esse tipo de postura para a tua vida, ela não vai bem. Porque nada tem a ver com o outro e sim contigo mesmo. Quando tu começas a aprofundar cá dentro, tu entendes que se eu não assumo a responsabilidade, muito dificilmente eu vou conseguir sair do sítio. Portanto,
Primeiro ponto, para tu nunca desistires de ti, é tu seres egoísmo ao ponto de assumir a responsabilidade. Há treta em casa, eu assumo a responsabilidade. Há treta no trabalho, eu assumo a responsabilidade. Porquê? Porque eu aprendendo a lidar com os problemas, eu aprendendo a ultrapassar o que a vida me traz, sem reclamar, sem xingar, sem chorar, sem vitimizar, eu consigo mudanças na minha vida. E este ponto é muito crucial. Para haver mudanças, eu tenho que largar o papel de vítima. Eu preciso de entender que não é fácil. A jornada espiritual, começar a desenvolver paz interior, perceber quem eu sou, perceber o que é uma programação, não é fácil. Muitos aqui já sabem isso. Porque se eu quero começar na espiritualidade, na religião, é muito fácil. Eu vou a um sítio onde tenha 100, 1000 pessoas a fazer o mesmo e eu junto-me àquela tribo. Então estamos todos juntos. É mais fácil lidar com as coisas. Mas quando eu começo verdadeiramente a querer uma transformação e espiritualidade de verdade, eu percebo que o caminho é solitário. Sou eu comigo mesmo. Sou eu com os meus defeitos, com a minha ansiedade, com a minha incapacidade de perdoar, com a minha impaciência. Sou eu contra mim mesmo. Então eu preciso assumir a responsabilidade. Para não cair no filme do meu ego de que eu não tenho mais sucesso porque a minha mulher não sai tanto, a minha mulher não se abre tanto para uma pessoa sair, eu não tenho paz porque os meus vizinhos estão sempre a fazer barulho. Eu não estou a dizer que isso não ajuda a te perturbar, mas enquanto eu cair neste tipo de narrativa e não assumir a responsabilidade, eu não cresço. Eu sou uma criancinha, emocionalmente instável. Eu preciso assumir a responsabilidade para saber que quando eu assumo a responsabilidade pela minha vida, seja bom, seja mau, eu vou resolver. Como é que vocês se sentem com essa ideia de assumirem a responsabilidade pela vossa vida? 100%. É que isto não é brincadeira. E eu preciso de compreender que, por muito que me doa, a transformação tem que vir de dentro, tem que vir de mim. Portanto, eu preciso de assumir a responsabilidade. Senão, dou por mim a deixar trabalhos, a deixar ideais, a deixar conhecimento de fora porque estou a atrair culpados. Esta casa está toda suja também, a minha mulher não limpa. Esta casa está desorganizada também, a minha mulher não organiza. Ou seja, é muito fácil eu culpar o outro porque de facto é a roupa dela, de facto são as zonas da casa dela, mas se eu estou a culpar a pessoa, estou a conseguir viver no mesmo sítio? Não. Mas estou a reclamar. Mas estou a viver no mesmo sítio que a pessoa. Então eu assumo a responsabilidade e começo a arrumar. Ai, mas era a altura dela fazer, é a altura do outro arrumar. Isto assim não é justo. A vida não é justa. Ponto. Tens que perceber uma coisa muito simples. Ou tu queres ter razão, ou tu queres ter paz. A partir do momento em que tu começas a querer paz, desenvolver-te internamente, conectar-te contigo, perceber como é que funciona a realidade, tu precisas de abraçar a paz. Então esquece a razão. Então tu vais ter que te assumir a responsabilidade. O que é que não está bem na minha vida? Isto, isto e isto. Então eu vou ter que resolver isto. Ai, mas isto não tem a ver muito comigo. Eu assumo a responsabilidade. E é desta forma que tu vais começar a quê? A ganhar autoridade, confiança. Os teus resultados vão começar a aparecer. Tu vais começar a ter uma autoimagem de acordo com aquilo que tu sentes. Tu vais perceber que, independentemente do desafio, do stress, tu estás aqui para lidar com ele. Tu não és uma criança. E é este o poder de tu assumires 100% a responsabilidade pela tua vida. Acaba com o vitimismo. Acaba com o julgamento. Acaba com aquele mimimi que toda a gente aqui deve estar habituado, principalmente nos amigos e família. É que ser aquela pessoa que está sempre a chorar, sempre a vitimizar, sempre, ai meu Deus, a vida é uma merda, como é que eu saio disto? Como é que eu consigo? Meu Deus. É que não ajuda em nada. Só nos cansa, só nos drena energia. Não queiras ser essa pessoa. Aprenda a lidar com as coisas. Aprenda a ir para a frente. Isto é não desistir de ti. Porque há pessoas que estão simplesmente programadas para reclamar. Há pessoas que estão programadas e foram ensinadas desde pequenas a só reclamar e não resolver a vida. Então elas sentam-se no sofá e reclamam. Gastam a oportunidade de transformar a vida. Só que eu quero que tu percebas uma coisa.
As coisas na vida só vêm com dedicação e persistência. O quanto tu consegues doar da tua energia a algo dá trabalho. Tu aprendes a tocar guitarra, não é num dia ou dois porque viste um concerto. Tu vais ter que dedicar horas àquilo. Tu queres aprender a fazer pintura, tu vais ter que dedicar horas. Tu queres aprender a dar aulas de meditação, tu vais ter que aplicar horas. Tu queres fazer lives, queres começar a falar com as pessoas, tu vais ter que aplicar-te, dedicar-te, dar a tua energia a isso. Não é barato. E leva o seu tempo. Portanto, 100% de responsabilidade e vocês vão ver que vai começar. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia Jaida, bom dia Juminha. Segundo ponto que eu tenho aqui. Ok, este é importante. Cumprir. Sim, senhora. É um bocado grande. Vou pôr isto aqui um bocadinho mais pequeno, senão é muito grande. Cumprir pequenas. Este é muito importante para vocês ganharem. Cumprir pequenas promessas comigo mesmo, ou seja, comecem a ser congruentes com vocês mesmos. Em vez de quererem, e eu agora vou começar a meditar, vou começar a ter pensamentos positivos, vou começar a estudar, vou ir para cima das religiões, hinduísmo, budismo, taoísmo, vou ir para cima do espiritismo para começar a perceber como é que funciona a realidade. Calma. Em vez disso com a energia toda, para cima de tudo, o que é que se vai fazer? Se tu vais com essa energia toda, tu em 2 meses, acabou. Às vezes nem isso. Vais passar a parte do êxtase, vem o desconforto e tu desapareces. Vai com calma, faz pequenas promessas. Esta semana eu vou treinar 2 vezes. E faz isso. Eu esta semana não vou reclamar com a minha mulher. Então tu passas aqueles 2, 3 dias sem reclamar com a tua mulher. Faz pequenas promessas contigo. Para quê? Para que tu te começares a habituar com o sabor da realização. Isto é muito importante. Quando nós estamos habituados a viver em piloto automático, que foi aquilo que nos ensinaram ao longo dos tempos, a viver para a programação, eu tiro um curso. Vocês já repararam? Toda a gente tira um curso na universidade. Eu tiro psicologia, eu tiro veterinismo, eu tiro enfermagem. Tudo fica formatado. Ou seja, tudo fica com o mesmo tipo de pensamento. Toda a gente quer o mesmo tipo de trabalho. Toda a gente quer ir para o mercado de trabalho fazer a mesma coisa. Está tudo formatado. Certo? E depois nós começamos a perder o estímulo. Não vem o trabalho, eu não consigo arranjar na minha área, então a pessoa começa a desistir. A pessoa começa a ter que fazer outras coisas e começa-se a negligenciar. Porque a nossa programação faz com que isso aconteça, porque não há para todos naquela área. Então começa a fazer pequenas promessas a ti. Hoje vou caminhar e tu caminhas e tu vais começar a sentir, a ter um senso de realização em que aquilo que tu falas, aquilo que tu projetas, aquilo que tu sentes, tu cumpres. Isso vai começar a gerar em ti um bem-estar. Eu não estou a brincar. Quando tu largas os grandes objetivos, que é aquilo que a sociedade materialista te ensina, tiras o curso, agora casa, agora tenho casa, agora vem o filho, grandes coisas, e tu depois chegas lá e é um vazio existencial. Porque não corre como tu imaginavas, não vai de acordo com aquilo que tu idealizavas e aquilo que te venderam lá atrás. Então tu começas a ir abaixo. Portanto, é importante tu teres pequenas promessas contigo. Vou ler 2 páginas de um livro hoje. Esta semana vou ler um capítulo de um livro. E tu vais começando então a estudar, a aprofundar naquilo que verdadeiramente é importante para ti. E ao fazeres isto diariamente, é isto que te vai dar paz, alegria, confiança, em que tu vais te sentir realizado, em que tu estás a fazer aquilo que tu mandaste. Porque ano após ano em que tu queres fazer coisas e vir o contrário, isso gera uma frustração, uma ansiedade. Em que eu quero fazer e não consigo. Em que eu tenho que fazer 1001 coisas e tenho que deixar metade fora. Porque tenho que tratar do meu filho. Porque agora tenho que ir para o trabalho, tenho que apanhar 2 autocarros. E eu não tenho tempo para estudar. Eu só consigo ir trabalhar e basicamente eu chego a casa, deito-me e morro. Ou seja, existe tanta coisa que tu estás a negligenciar, que tu próprio dizes, que retira-te a coragem. E nós desistimos. Então é preciso eu fazer pequenas coisas. Pega numa caneta, pega numa folha, num caderno, assim, e escreve pequenas coisas. O que é que tu gostarias de fazer esta semana? Gostaria de estar mais tempo com o meu filho. Gostaria de caminhar no parque.
Gostaria de fazer umas flexões. Pronto, e tu fazes essas pequenas realizações, essas pequenas tarefas, e tu vais ver que vais começar a sentir congruente contigo. E uma coisa muito interessante, o teu cérebro vai começar princípio, meio e fim. Tu vais conseguir construir algo, manter algo e acabar. Que é a maior parte das vezes as pessoas não conseguem acabar as coisas porque acham que não têm motivação, não têm concentração. E não, simplesmente o cérebro delas está tão habituado a começar com a euforia, a não manter, que qualquer coisa que ela faça, ela não consegue fazer princípio, meio e fim. Então faz pequenas tarefas. Obrigado, papai. Obrigado pelo estás a gostar. E não sou senhor, eu só tenho 40 anos, por amor de Deus. Senhor. Mas está bem. Obrigado. Chamo-me Miguel. Mas é exatamente isso. Fazer um propósito todos os dias, em que todos os dias tu vais colocando uma coisinha para tu fazeres. Aprenda a fazer isso. Bem, o que é que hoje tenho para fazer? Vou ler este livro. E é grande. Pronto, vou só ler as 2 primeiras páginas. Tu lês, mas lê. Coloca a tua intenção. Não é, tenho que ir fazer o jantar. Tenho que ir... Simplesmente lê. Fechas o livro. Colocas o livro na estante. E vais à tua vida. Começa a dar atenção às pequenas coisas. Àquelas pequenas promessas. Porque é isso que vai te encher de satisfação. É isso que vai dar... É isso que vai dar um ímpeto para tu fazeres as coisas. Porque se tu focas nos grandes objetivos da tua vida, perder peso, tenho que ter um corpo atlético, tenho que ganhar dinheiro, eu quero ser mais espiritual, eu quero aprofundar-me, conectar-me, quero ver espíritos. Se tu colocas essa pressão logo, tu arraias. Porque os resultados vêm logo e tu vais desistir. Então começa pelas pequenas coisas. Bem, eu quero começar a ver espíritos. Qual é a probabilidade? A probabilidade de eu desenvolver a minha pituitária para a minha pineal abrir é: preciso estar mais no momento presente, preciso de acalmar o meu sistema nervoso, preciso que os meus pensamentos comecem a desacelerar, precisa de haver uma desidentificação dos pensamentos. Então, por onde é que eu posso começar? Vou começar a meditar 10 minutos por dia. Simplesmente. Vou-me sentar. Ou seja, começa por pequenas coisas. Eu sei que aqui na internet, lives como a minha, vídeos, estimulam muito. Vocês querem fazer tudo. Mas simples e fácil. Só que é difícil a aplicação. A vida é sempre simples e fácil. As coisas são fáceis. Só que é uma difícil aplicação. Porque tens que aplicar todos os dias. Isso gera tédio, frustração. A verdade, por exemplo, o estilo de vida que eu tenho, que eu amo, que eu preservo e que passo para os meus alunos, ninguém quer ter esse estilo de vida. Porque é tedioso. É todos os dias a mesma rotina. Todos os dias a fazer o mesmo. Só que é isso que vai trazer a transformação. É a consistência na mesma energia, na mesma coisa que faz com que tu expandas. Só que o ego não quer isso. O ego quer as grandes coisas, os grandes cursos, as grandes transformações, o reconhecimento. E isso está longe da verdade. A verdade tem a ver com aqui. Tem a ver com tu aprenderes a fazer o que é certo. Em pequenas doses. Eu comecei a meditar, nem sequer sabia o que era meditar. Ao início doía-me pernas, havia formigueiro, dor de costas, eu não parava quieto. Passado uns anos, agora é fácil, parece que tu olhas para mim e fico ali imóvel, parece que nem respira. Porquê? Porque é a prática diária daquilo que é importante para mim, que eu dedico a minha energia, que faz as coisas acontecer. Portanto, comecem a cumprir pequenas promessas com vocês e vocês vão se começar a sentir cada vez melhores. Ok, pessoal? E isto não é brincadeira, não é nenhuma fórmula, porque esqueçam, vocês estão a entrar na nova era e eu estou aqui para desmistificar toda essa espiritualidade que anda aí que até já me enoja. A verdade é simples e fácil, só que é difícil a aplicação. Espiritualidade é a tua religação com Deus, mais nada. Então tu vais ter que praticar, tu vais ter que ir para dentro. Tu vais ter que lidar com os teus medos, com as tuas frustrações, com a tua falta de capacidade de entender o que a vida te quer para ser. Vais ter que lidar com a realidade. Não se passa em 3 dimensões. Existe outro tipo de realidade.
quando tu não estás no teu corpo, tu vais ter que começar a lidar com inúmeras coisas. Por isso é que é um caminho solitário, em que cada um vai ter que vir para dentro. Só que é um caminho verdadeiro. E não é feito de grandes coisas, é feito de pequenas coisas diariamente. Ninguém vai fazer nada por ti. Portanto, se tu queres despertar, se queres começar o teu caminho espiritual, desenvolver-te como ser humano e perceber quem tu és, tu tens que vir para dentro. Tens que começar a estudar isso. A aprofundar. Esquece o certo e o errado. Esquece de ter razão. E anda para a paz. Anda para dentro. E começa a perceber o que é que a tua alma quer. E isso só vai acontecer com pequenas coisas diariamente. Não existe outra forma. Número 3. O que é que eu pus aqui no número 3? Aceitar. Este é muito importante. Aceitar que o processo gera dor, sofrimento e desconforto. É verdade, amigos. Tudo o que é verdadeiro é doloroso, é desconfortável e traz sofrimento. Porquê? Porque tu estás aí contra o teu ego, estás aí contra a tua programação. Ai, Miguel, mas a espiritualidade não devia ser paz, alegria? Sim. Pensamento equilibrado, amor interno. Só que para te chegares aí tens que lidar com a tua sombra. Tens que lidar com todo o lixo que está aqui. E nós estamos bem carregados de lixo. Portanto, tu não vais conseguir chegar à tua paz sem primeiro lidares com a tua sombra. Porque é preciso limpar o invólucro. Então, sempre que tu tomares uma decisão correta para ti, mesmo que os outros não aceitem, mesmo que a tua família não aceite, mesmo que o teu marido não aceite, mesmo que o teu amigo não aceite, porque não vê porque é que queres fazer isso, isso vai trazer atrelado dor, sofrimento e desconforto. E o resultado vai demorar a vir. Toda a gente tem que passar por isto. Não existe almoço grátis. Ninguém vai fazer por ti. Não vai haver nenhum especialista, não vai haver nenhuma fórmula, nenhum mantra que vá fazer as coisas por ti. Tu vais ter que pôr a mão na massa e lidar com o que está aqui dentro. Tu tens que fazer isso. E perceber que quanto mais dor, mais sofrimento tu tens, apesar de tu estás a seguir o caminho correto, quer dizer que tu estás a aprender a limpar. E neste ponto aqui eu quero acrescentar algo. Para que isto comece a funcionar e para que tu consigas não desistir, neste ponto, quando tu começares a ter desconforto, sofrimento, quando tu começares a perceber que demora a ver as coisas, tu tens que ter bem definido na tua mente e no teu coração princípios e valores. Tens que perceber quais são os teus princípios e os teus valores. Sem isso, esquece. Não existe espiritualidade para ninguém. Verdadeira espiritualidade vem da prática daquilo que tu acreditas, daquilo que é importante para ti. A tua religação com Deus. Para isso tu precisas ter princípios e valores. Lembra-se dos 4 pilares que eu costumo falar sobre o meu trabalho. Sobre começar a aprofundar aqui dentro. Tu precisas ter 4 pilares bem desenvolvidos, que é práticas, disciplina, que é exatamente isto que estamos a falar, princípios e valores, práticas e disciplina, conhecimento e reencarnação. Tu precisas perceber isto para começar a entrar aqui dentro. Para tu deixares de ser manipulado, para tu começares a perceber a realidade. Então tu precisas ter princípios e valores. Porquê que tu te levantas para a vida? Porquê que tu acordas todos os dias para o teu dia-a-dia? Porquê que tu fazes as coisas que tu fazes? O que é que realmente é importante para ti e o que é que não é importante? Enquanto isto não estiver bem claro aqui e aqui, tu vais andar a fazer coisas que não queres. Vais estar com pessoas que tu não queres e estás a ter resultados que tu não queres. É simples quanto isto. Eu tive que abdicar de muita coisa da minha vida para agora ter esta vida de trabalhar em casa, ter a minha própria empresa, ter a liberdade geográfica, a liberdade de fazer o que eu quero, ter o meu dinheirinho na conta, viver de forma verdadeira e congruente com aquilo que eu acredito. Eu tive que abdicar de certas coisas lá atrás. Tive que escolher. E sem princípios e valores isso não ia para a frente. Como toda a gente aqui que já me segue há algum tempo sabe, disciplina, compromisso, práticas, meditação e autoconhecimento. E isto é o ponto fulcral do meu dia-a-dia. Pode mudar, mas continuam os mesmos. Eu preciso então de meditação,
Preciso estar tempo em silêncio, preciso ter tempo para escrever, ter tempo para refletir, preciso de caminhar, fazer exercício. Isto é inegociável na minha vida. Ai, porquê, Miguel? Porque para mim é importante, logo vou ter que fazer. Ah, isso não me apetecer. Pô, vais ter que fazer. Eu não me esqueço de comer, eu não me esqueço de respirar todos os dias, eu não me esqueço de dormir. Porquê? Porque isso é importante para o bem-estar do corpo, da mente e do espírito. Então, os meus princípios também são inegociáveis. E os meus valores. Porquê que eu faço isto tudo? Saúde, família, trabalho. Não inverto a ordem. Ou seja, a minha saúde, a minha família, que é aqueles que eu escolho viverem comigo, que neste momento é a Joana e o Tenma, e o trabalho, que é isto que eu estou a fazer agora. Ou seja, ninguém aqui me vai ver, e quem está aqui que está comigo sabe perfeitamente que está em mentoria, está na núcleo e tudo, que se eu tiver um dia mau, eu não vou fazer sessões no dia seguinte. Se eu tiver, por exemplo, a fazer alguma coisa de energeticamente que me gaste, eu não vou fazer sessões. Então eu tenho que estar sempre direito, eu tenho que ter um estilo de vida que vai ajudar as pessoas. Por exemplo, imagina assim que eu agora vinha agora de um almoço em que bebi, fumei, tudo, e vou fazer uma sessão contigo. Que tipo de energia que eu vou passar? Imagina agora, dos meus princípios, tipo 4 pessoas hoje. Já fiz 4 sessões. E tu és a quinta pessoa. Que tipo de energia que tu vais levar? Isto para mim é muito importante. Então tenho que ter um estilo de vida que vá de acordo com os meus princípios e valores, para que isso não aconteça. E tu tens que encontrar os teus. Deixar de ser criança e passar a ser adulto. Deixa de reclamar das coisas. Então, quais são os teus princípios e os teus valores de vida? Ai, não sei, Miguel. Então senta o cu na cadeira, pega numa caneta e escreve. O que é importante para ti? Porque imagina, é aquilo que eu falo sempre. Bem um amigo meu, Miguel, precisava de um gerente para a minha loja de sapatos. É assim, eu só te posso pagar 2.000 euros mensais. Mas, pá, tu tens uma memória, eu já te conheço há muito tempo, tu consegues organizar, tu és muito organizado. Era mesmo isso que eu precisava para o meu trabalho. Eu vou dizer, não. Porquê? Ai, não gostas de dinheiro? Não, não tem nada a ver, não vai de acordo com os meus princípios e valores. Trabalhar numa loja, sapatos. Então não vou. Se vier uma pessoa, Miguel, olha, vou abrir agora o meu local de yoga, abrir agora uma coisa com flores, com plantas medicinais. Olha, eu gostaria que fosse lá fazer umas meditações para as pessoas começarem a interiorizar, aprenderem a respirar, a meditar. Mas olha, eu não te posso pagar muito. Eu alinho, bora lá, porque vai de acordo com os meus princípios e valores. Isto não tem a ver com ser certo ou errado, não tem a ver com, mas isso é a tua vida porque não tens filhos e ganhas. Cada um tem a sua escolha e a sua vida. Estou a falar de acordo com os meus princípios e valores. Cada pessoa tem a sua vida. Somos todos diferentes. Só que se eu não sei os meus princípios e valores, facilmente eu vou ser manipulado e eu vou me enganar. E vou estar com pessoas que eu não quero, vou estar a fazer coisas que eu não quero e vou estar a ter uma vida que eu não quero. Se eu tenho consciência sobre quem eu sou, se eu percebo que sou consciência dentro de uma alma, dentro de um corpo que está a vivenciar uma experiência humana, qual é a probabilidade de eu roubar alguém, de eu matar alguém, de eu me suicidar, de eu matar o outro? É zero. Porque ninguém morre. Tenho isso consciente, que eu saio todos os dias do corpo. Sei perfeitamente como é que funciona. Então eu não vou enganar o outro, não vou matar o outro, não vou manipular o outro, não vou tentar ter mais poder que o outro, porque isso é meramente material. Então eu tenho que ir de acordo com os meus princípios e valores, não dos teus. Portanto, há pessoas a vibrar em 3 dimensões e há pessoas a vibrar em 4 dimensões, outras em 5 dimensões. Então tu tens que perceber o que é importante para ti. Isto é um trabalho único para cada pessoa. Todos os meus alunos têm que fazer isto de forma única, porque somos todos diferentes. Então, convém vocês saber quais são os vossos princípios e os vossos valores. Isto está a fazer sentido? Pessoal, escrevam isso, sim ou não. Isto está a fazer sentido. Enquanto eu vou aqui beber água. É que eu estou a dizer que sim. Porque é muito simples. Princípios e valores. O que é que eu acredito? Nisto, nisto, nisto.
Isto está-me a tornar uma melhor pessoa, está-me a tornar um ser humano mais verdadeiro. Eu estou-me a conectar cada vez mais com Deus e a perceber verdadeiramente quem eu sou. Estou a perceber o que é uma programação. Estou a compreender o que é o ego. Ótimo, segue isso. Só que tu precisas saber o que é isso. E não simplesmente fazer porque toda a gente faz num Reels, fazer porque o teu amigo disse que é para fazer. Tu tens de começar a ganhar consciência sobre ti. Perceber que são as pequenas coisas que te vão trazer os resultados e começar a lidar com isso. E perceber que se eu vou ter desconforto, se eu vou ter sofrimento, se eu não vou ter logo resultados, se eu vou ter dor, então eu tenho que fazer a coisa certa. Porque senão eu vou sabotar, eu vou desistir a meio. É inegociável, eu vou desistir. Portanto, tenham em atenção aos vossos princípios e valores. Agora vamos pronto. Ok. Quarto. Parar de alimentar a historinha de vítima. É o famoso, como eu costumo falar, mi. Aquelas pessoas que dizem mi. Ai, mas eu não posso, mas eu não tenho tempo. Ai, mas a minha vida é difícil, tu nem sabes o que é que eu estou a passar. Amigo, nem que a vida seja difícil. Não é por tu dizeres que a tua vida é difícil que ela vai mudar. Ai, mas eu tenho um filho, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho paciência. Não... É tudo verdade. Não estou a dizer que é mentira o que estás a dizer, mas dizer isso não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é mudar o comportamento, mudar o ambiente e mudar a tua vibração. Ponto. Pode parecer mal, pode ser bruto, mas há quem há maturidade emocional. A minha vida só vai mudar, adivinha, quando eu quiser mudar. Eu só vou deixar de desistir das coisas, só vou parar de sabotar os meus resultados quando eu decidir mudar a minha vida. Então, eu tenho que parar com o vitimismo. Com mimimi. Pessoas vítimas negativas à minha beira a falar não aguentam 10 segundos. Porque ele vira as costas e vai embora. Não dá, não há pachorra. Porque o problema do vitimismo é que essas pessoas não querem ajuda. Tu vais-lhes dizer o que elas têm que fazer. Quantos de vocês já não aconteceu isto? Vejam se isto nunca vos aconteceu. A pessoa vítima, ela vai falar de vitimismo. Um dia, dois, tu vais ouvir sempre a mesma história. Tu vais lhe dar soluções, ela vai recusá-las todas. Tu vais dar a tua energia para ajudá-la a mudar as coisas, ela não vai querer mudar as coisas. E no fim, vais levar um pontapé na cu. Porque pessoas vítimas, pessoas negativas, pessoas que querem reclamar, não querem resolver problemas, elas querem falar dos problemas. Portanto, parem de tentar ajudar toda a gente. E retirem essas pessoas da vossa vida. E não sejam essa pessoa. Caralho, estou a tentar meditar e não consigo. Está-me sempre a doer as costas. A minha cabeça não para. Oh, respira fundo. É um processo. Estás há 30, 40 anos, há 5, 6 vidas, nunca soubeste o que é meditação. E agora queres em meio ano aprender a meditar? Calma. Tudo o que é verdadeiro é simples e fácil. Só que tem o seu tempo. Dedica um bocado de tempo às coisas. Mas para de ser um bebê grande. Para de vitimizar. Para de chorar, de fazer mimimi. É insuportável. Porque pessoas assim não querem mudar de vida. Peguem no vosso amigo, no vosso familiar que é mais vítima, que está sempre a reclamar, sempre a chorar. E vocês vejam as oportunidades que a vida lhes dá e eles nunca querem. Nunca aceitam. Porque se eles aceitar vão ter que parar de reclamar. Portanto, eles, inconscientemente, eles não se permitem mudar para reclamar. Sempre aquela pessoa que tu chegas lá com alguma coisa, mesmo positivo, que tu comprei um carro, ai, bati o meu carro, bati, ai, e tu começas-te a sentir, foda-se, é melhor não falar. Ai, vou de férias, ai, eu não tenho dinheiro para ir de férias, pá, foda-se, isto está difícil, tu, meu Deus, que sorte, aproveita. Sai de perto dessas pessoas, porque elas sugam energia de uma maneira que até assusta. Parem de alimentar essas pessoas. Não faz sentido. Vou voltar a dizer, tu podes chegar aqui, ai Miguel, mas a minha vida está uma lástima. Eu tenho 2 trabalhos. Eu tenho um filho para manter. Sou mãe única. Eu sou o pai ausente. Eu tenho problemas de saúde. Eu tenho isto. Como é que eu vou meditar? Como é que eu vou começar o meu caminho espiritual? Eu vou responder: é verdade.
Está tudo uma merda, porque estavas inconsciente e fizeste as escolhas que fizeste. Está tudo bem, e agora queres mudar. Mas vais ter que arranjar uma solução. Porquê? Porque tu sabias que isso é verdade, que a tua vida está uma merda, sabias que isso está tudo difícil, não vai mudar. O que vai mudar é tu mudares. Então vais ter que arranjar uma solução. E há sempre uma solução. Então vou dormir para aí 4 ou 5 horas, que seja. Eu lembro do meu início, e já bem avançado antes de começar, mesmo totalmente nisto, há uns 4, 5 anos atrás, em que eu ainda trabalhava e eu entrava de manhã às 6, saía às 2, entrava em casa às 3 e só saía às 10, 11 da noite. E no dia seguinte a mesma coisa. Durante 4 anos. Foi assim. Porquê? Porque eu não tinha crenças para alavancar, eu não tinha capacidade de confiar em mim só no meu trabalho e conseguir, então eu tinha que estar em 2 sítios. E tive que passar por isso. E cheguei a ir para a frente, a fechar, a abrir, fechar e abrir e ficar. Passei por muito desconforto. Sempre vivi sozinho, tinha que fazer escolhas. Portanto, não venham dizer que é difícil ou não. É difícil, mas tu sabes que é difícil, que a tua vida está fodida, não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é a mudança. Então vais ter que começar. Por exemplo, a rotina de trabalho com uma pessoa assim há 3 anos. Como é que é? É fantástico, se calhar, não? É uma boa pessoa para tu usares como mestre. Como não ser? Está aqui. Vou usar esta pessoa como mestre. Porque eu sei, a vida é difícil, porque é uma vida kármica. É para isso que nós estamos aqui para aprender. Quando tu despertas, começas a despertar e a criar uma vida, tu vês que estás metido em embrulhadas, que o próprio sistema te põe nessas embrulhadas. Que é para te ficar ali preso, numa rodinha, num looping infinito. Atrás do osso. Mas faz parte. É isso que é viver em 3 dimensões. É isso que o espírito quer viver dentro de um corpo. Até tu usares o teu livre-arbítrio, começares a usar as faculdades mentais de forma correta, colocares uma emoção correta, vibrares e começares a mudar o teu mundo material. Desapegado. São processos. E cada pessoa tem que assumir a responsabilidade pela vida. Não há nada que aconteça na tua vida que não seja para o teu bem. Não há nada que aconteça na tua vida que não tinha que acontecer. Tudo o que acontece é o que tem que acontecer. Metam isso na cabeça. Não acontece nada de diferente que lá em cima não saiba. Como se costuma dizer, não cai uma folha da árvore sem que o plano astral saiba. Porque está tudo conectado. Portanto, se eu me meti numa embrulhada, numa merda de vida, existe uma solução para sair. Só que o meu ego vai dizer, ai, câncer, desconforto, como é que vais ter dinheiro, como é que vais beber, e tu... Até quando? Princípios, valores e bora fazer o que tem que ser feito. Não te habitues a isso, Ruto, por amor de Deus. Habituar a isso, meu Deus. Mas isto estou aqui a brincar. Mas é para vocês perceberem como é fácil levar um estilo de vida a reclamar e a vitimizar e não avançar. É muito fácil. Ai, não vou abrir o meu negócio, já viste? Como é que eu vou? E se eu não conseguir pagar a renda? Toda a gente passa por isso, amigo. Eu abri o meu e achavas que eu também não tinha essas preocupações de como pagar a renda, como é que eu vou pagar a renda e como é que eu me vou sustentar, ainda por cima vivo sozinho, como é que eu vou conseguir fazer as coisas, pagar. Tudo se começa a arrumar quando tu começas a sair no caminho certo. Só que tem dor, sofrimento. Mas até quando vais ser vítima? Parar com esse mimimi. Com esse mimimi nós não vamos a lado nenhum. Temos que ganhar maturidade emocional e a sermos adultos. Nós vamos aqui para resolver problemas. Ponto. Quantos mais problemas tu resolves, mais tu expandes a consciência, mais karma tu limpas, mais dharma vem e é um fluxo. É o tal. Portanto, aprendam a resolver as coisas da vida. Qual é o próximo? Ok. Este é muito difícil. Parece fácil, mas é muito difícil. Este obriga-nos a estar conscientes todo o dia. Visão clara do que eu quero. Ponto. Ou seja, vocês estão aqui no meu quarto, se vocês olharem para ali, está ali um quadro.
E todos os dias de manhã, antes de vir para aqui para as lives, antes de passear o cão, antes de começar a meditar, aquilo tem que estar claro. O que é que eu quero? Não o que eu quero a nível material, porque eu preciso de dinheiro, eu preciso ter fama, eu preciso ter isto. Não, o que é que eu quero para a minha vida? Quero estar com mais leveza, mais entusiasmado, com mais paz interior, doar-me mais, dedicar-me ao meu sonho, ser natural com isso, ou seja, eu tenho que perceber o que é que eu quero. Porque senão é fácil eu mudar a direção, porque o meu ego é muito subtil. Ele vai buscar mil e uma coisas e eu perco-me no meio. É muito fácil perder-me. Então eu preciso de perceber diariamente o que é que eu quero. E quanto mais tu conectas o coração e vibras nisso, mais tu sentes o que tu queres. O caminho da iluminação, perceber quem eu sou, despertar verdadeiramente para quem eu sou. Ponto. Então o que é que eu preciso fazer para isso? Tenho que ter dedicação, tenho que ter práticas, tenho que ter um estilo de vida, uma conduta, tenho que estar mais consciente, desenvolver mais concentração, desenvolver mais harmonia, doar mais. Então tu é um pequenos passos diários. Só que passado 12 anos, agora é fácil. Ou seja, o que é que tu queres? Lembra-te, eu não estou a dizer o que é possível. Ou, é impossível, um milagre, não sei se merecia. O que é que tu queres? Queria um estilo de vida com muito tempo para mim, que eu sou uma pessoa que precisa de muito tempo em silêncio, para meditar, para contemplar, trabalhar com desenvolvimento humano, com espiritualidade, ensinar as pessoas a vir para dentro, a meditar, a respirar e receber dinheiro para me manter as minhas coisas, sobreviver, como um ser humano chamado Miguel Mendes. Então, o que é que eu quero? É isto. Então o que é que eu preciso de fazer, trabalhar, dedicar para viver esse estilo de vida? E foi isso que eu fiz nos últimos 12 anos. E a consequência de tu dedicares ao momento presente e estás em paz é que isso começa a vir. Sem tu buscares o resultado. Só que leva tempo. Não é, vou começar a trabalhar com isto porque isto vai me dar e vou deixar aquilo. Isso não vai funcionar. É tu te dedicar, doares àquilo que tu gostas. Aquilo que tu verdadeiramente acreditas. Eu acredito nisto que faço durante anos. Que eu espaço estas lives, estas aulas, a núcleo. Eu acredito no meu trabalho. Que ele pode ajudar a ter uma nova direção sobre o que é a realidade, o que são 3 dimensões, 5 dimensões, o que é que eu sou, o que é a programação. Eu acredito nisso e vivo isso. Ninguém está aqui a falar de certo e errado. Estamos a falar daquilo que a pessoa vibra, que é a tua própria sabedoria. Para tu teres isso, tu tens que dedicar tempo a ti. Para tu desenvolveres essa sabedoria. Porque senão ficas só no conhecimento raso e confuso intelectual. Portanto, vocês precisam de saber quem vocês são. O que é que vocês querem. Sem vitimismo, sem mimimi, sem... O que é que vocês querem? Pega numa caneta e escreva o que é que eu quero. Agora, não vais escrever quero 10 milhões de euros, que levas 2 chapadas. Não estou a falar disso. O que é que tu queres para a tua vida? Dinheiro tem que ser consequência disso. Paz é consequência disso. Saúde é consequência. Entusiasmo, leveza é consequência. Compreensão de como é que funciona a realidade é consequência. Então, o que é que tu queres? Olha, Jojo, bom dia, Jojo. Uma ótima terça-feira, Jojo, também para ti. Ou seja, é muito importante eu perceber aquilo que eu quero. Como nós falamos anteriormente, princípios e valores, certo? Eu preciso saber quais são os meus princípios e valores. Eu preciso dedicar-me àquilo que eu acredito. Como eu falei, saúde, família e trabalho. Saúde, é isto que eu estou agora aqui a falar. Dá-me saúde, família, Juju e o Terma. E trabalho, que é a live que eu estou a fazer. E é isto que a minha vida é. Simples e fácil, só que difícil de aplicação. Todo o dia. A maior parte de vocês não vai achar piada nenhuma a este estilo de vida. Por isso é que eu estou a dizer, cada um de nós tem que descobrir o seu princípio e valor e o porquê de estar aqui. Porque desenvolvimento espiritual, conexão interna, perceber a realidade, não quer dizer que toda a gente vai ficar a meditar como eu todo dia. Tens que encontrar as tuas ferramentas e a tua maneira de fazer as coisas. Não existe um caminho certo.
Interessante, não existe um caminho certo, mas todo o caminho passa por vir para dentro. És tu contigo. Dependendo das ferramentas que tu usas, és tu contigo. E nisso eu sou bom a dar aula. É que a pessoa tem que aprender a vir para dentro. Aprender a estar presente. Compreender que a vida não é só o que eu quero. Ai, mas, oh Miguel, tu não fumas, tu não bebes, tu não sais, tu não vives a vida. Tu não curtes, tu não vives. E tu consegues perceber uma coisa, que é, essa pessoa vive vinculada em 3 dimensões. Só que ela, os seus 5 sentidos é que é viver. Ela não lhe passa pela cabeça que uma pessoa pode estar simplesmente a olhar para uma árvore e a desfrutar de um momento único. Não consegue perceber que a pessoa pode estar simplesmente a caminhar ou a ler e está em paz. Tem que ter bebida, tem que ter música, tem que ter pessoal, tem que ter basqueiro. Isso mostra o tipo de nível da pessoa. Não quer dizer que a pessoa seja má, mas mostra o nível. É óbvio que essa pessoa não entende aquilo que eu acho que é prazeroso e verdadeiro. Por isso é que eu estou a dizer o que é que tu queres para a tua vida. Eu, se quero isto, vivo para isso. Só que eu não estou à espera que os outros me reconheçam. E isto é importante para tu não desistires de ti, caralho. Se isto não está assente na minha vida, direi que qualquer pessoa que venha vai-me deitar abaixo e eu vou desistir. Isto precisa estar claro. O que é que eu quero? Ok? Sexto ponto. De... E aqui já é a vossa intenção. Depois de vocês saberem o que é que vocês querem, isto é a forma de vocês desenvolverem ainda mais isso. É este ponto. Que é rodear-me de energia que me faz crescer. Ponto. O que é que te faz crescer? Ou seja, é aquele exercício que eu faço nas minhas mentorias. Obrigado, Juju. A tua luz e as tuas trevas. O que é que alimenta a minha luz? Miguel, vamos ali a um churrasquinho. Alimenta a minha luz ou as minhas trevas? No meu conceito de vida, alimenta as minhas trevas. Porque eu vou sair de lá cansado, com uma energia pesada, e eu não vou conseguir fazer o meu trabalho. Então eu escolho ficar em silêncio, ficar em casa, a meditar, a ler um livro, a olhar para os pássaros. Então eu vou alimentar a minha luz. Ai, mas eu gosto de churrasco. Então o churrasco para ti é luz. Ou seja, tu vês as tuas luzes e as tuas trevas. Não de acordo com o teu ego, mas de acordo com o teu ser. Com aquilo que é importante para ti. Porque imagina, tu despertas que és um espírito. Estás a ver se é uma experiência dentro de um corpo. Ou seja, medo da morte desaparece. Alimentação, percebes que é a tua consciência que se alimenta. Há gente que se alimenta de carne, de peixe, gente que se alimenta de fruta, gente que é vegetariana, vegan, gente que se alimenta de luz, gente que só bebe água. Ou seja, vai depender da consciência que eu tenho aqui. A consciência faz com que o éter, a energia, se transforme no alimento que eu necessito. Ou seja, o problema não é esse. A vida, escassez, sofrimento. A vida vai ser sempre um reflexo de dentro para fora. Seja o meu karma, consoante aquilo que eu tenho que aprender, vai vir. Quer eu esteja no sofá, quer eu esteja a trabalhar. Então, aquilo que eu vibro, emano, expansão, vai atrair experiências de acordo com o meu nível de consciência. Então, é importante eu ter pensamentos, sentimentos e ações congruentes com aquilo que eu quero. Se eu quero positividade, amor, paz, eu tenho que ter leveza, entusiasmo, pensamentos amorosos. Então, qual é a dúvida? Eu tenho que colocar a minha energia nisso. Para que é para isso me fazer crescer. É tão simples quanto isto. Ai, mas eu gosto de ir ao futebol. Ai, mas eu gosto de dar fazer um sexozinho com aquela pessoa livre. Estamos num planeta livre, eu não preciso empreender ninguém. Ai, mas eu gosto de ver pornografia. Ai, mas eu gosto de beber, fumar. Tem algum problema? Não. Agora não estejas à espera de transcendência. E aqui eu vou falar de uma coisa que eu nunca falei. É a primeira vez que eu vou falar isto. A espiritualidade tem 2 caminhos. Tem o misticismo. Ai, quero aprender espiritualidade, quero aprender sobre isto, sobre o espiritismo, sobre o hinduísmo, sobre o budismo, sobre tudo o que tu quiseres. Espiritualidade de religação a Deus. Depois tens a espiritualidade prática, que é a tua conexão com Deus, em que o caminho não tem nada a ver com isso. Tem a ver com fazer aquilo que tem que ser feito. Ponto.
Ai, estás a dizer que então tu vais deixar de sair ou assim só para estás a meditar? É exatamente isso que eu estou a dizer. Ai, mas isso não é viver. Lembra-te daquilo, há dois caminhos espirituais. Há o subtil, o, o espiritual para ser reconhecido. Ai, ele fala tão bem, ele tem tanto conhecimento. E existe a prática, que é aquele que está a viver a espiritualidade para se iluminar. São dois caminhos diferentes. Eu nunca falei isto aqui. É óbvio que o meu caminho eu não vou dizer para vocês segui-lo. É o meu caminho. E nem toda a gente quer seguir esse caminho. A pessoa só quer sentir-se em paz, ter pensamentos positivos, ter uma boa vida, ter uma boa família. Está tudo bem. Só que é outro caminho. Então, eu falando do meu, isto não poderia ser mais certo, que é rodeia-te de energia que te faz crescer. O que é que tu queres? Se tu, se tu queres que a tua vida flua, se tu queres conectar-te verdadeiramente aqui dentro, começares a limpar, ter paz, sabedoria, tu vais ter que ter um caminho diferente dos outros. Vais ter que te rodear de energia que te faça crescer. E a energia que te faça crescer não é tudo positivo. É lidar com as tuas sombras. Bicho para dentro. Lidar com o desconforto. Enquanto as pessoas vão ver o Mundial, tu vais sentar e chorar. E desenvolver mais depressão, 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 depressão. Porquê? Porque estás a começar a lidar com tudo que está aqui dentro. Ao invés de, ai, vou ao psicólogo, vou ao psiquiatra, passa-me uma medicação, eu vou tomar isto para a depressão. Tu tomas aquilo para a depressão, mas se paras de tomar aquilo, a depressão volta. Então isso não estás a transcender nada, não estás a compreender o que é que a tua vida está a tentar mostrar. Então eu preciso de ganhar consciência sobre mim e parar de querer que o outro resolva a minha vida. Não estou a dizer que é errado procurar ajuda, por amor de Deus. Estou a dizer que tu tens de começar a ir à fonte. Porquê que eu ando angustiado? Porquê que eu ando com medo? Porquê que eu ando depressivo? Porquê que eu me sinto sozinho quando não tenho ninguém? Porquê que eu tenho a necessidade de ter um parceiro? Nunca consigo fazer nada sozinho. Porquê que eu não consigo olhar nos olhos das pessoas? Tu começares a lidar com isso tudo. E isso é preciso ter muita coragem. Isso é a verdadeira espiritualidade. É o tal caminho que eu falei. Foi o que eu fiz. E é o que eu faço. É sento-me e venho para dentro. Não estou à espera que... Eu quando vivi de luz, tive 33 dias, isto em 2013, 2014, que tive 33 dias sem comer, sem beber, porque foi uma limpeza interna. Eu nem sabia o que era isso, eu nem sabia o que era meditar. Eu senti aquela intuição e fiz aquilo. Eu não estou a dizer que tu tenhas que fazer isso. Não faça isso, é estúpido. Mas foi o que eu senti. Eu sentava-me horas e horas a meditar e ficava ali. Só mais tarde é que vinha aprender com o hoje, como já falei, o que era meditação. E afinal eu já faço isto. Ou seja, eu sempre segui o que estava aqui dentro. Não estou a dizer que deu sempre certo. 80% das vezes dá errado. Só que eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sinto que tenho que fazer porque dá errado. Eu vou seguir o que a minha alma quer vivenciar. Porque mais à frente tu vais perceber que aquilo que foi errado tinha que ser assim, porque era o certo. Eu precisei de falhar neste negócio, eu precisei de fechar ali naquela empresa, eu precisei de ser tratado mal aqui nesta empresa, eu precisei de ser encornado neste relacionamento, eu precisei disto para quê? Para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, fiquem com uma energia que vos faça crescer. Se tu queres começar a ter paz interior, a desenvolver-te, tu tens de tomar uma decisão. O que é que tu queres? Mas o meu marido não acredita. E está tudo bem, é problema dele, ele não vive dentro de ti. Mas tu dizes que temos de estar com energia. Sim, se tu conseguires estar com pessoas com uma energia boa, ótimo. Mas o planeta é negativo. Só que se eu começar a treinar, a vir para dentro e a começar a compreender os programas dos outros, eu vou conseguir lidar com isso cada vez melhor. Parem de arranjar desculpinha. O que é que vocês querem? Exato. Como a Alice está aqui a dizer, tudo tem um preço. Exatamente. Que é o tal ponto que nós falamos. Desconforto, sofrimento, dor. Estás pronto para isso? Porque é isso que a vida te vai trazer. Porque é isso que a vida em 3 dimensões dá. Miguel, mas estás a dizer que a tua vida é de dor, desconforto e... Sim. Tenho paz interior, percebo quem eu sou, tenho um êxtase interno, mas também stress cultural, também reclamo com as coisas, porque sou muito humano. Só que isso não... Há uma identificação muito grande com isso. Isso vem e vai. Eu não paro, meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou pagar isto? Como é que... meu Deus! Não. Já houve essa fase.
Quando tu compreendes quem tu és, depois tu vais praticando, vais percebendo que são coisas que eu tenho que resolver. Porque olhem para a vossa vida, olhem para trás na vossa vida, vocês resolveram sempre tudo. Toda a gente está fadado a resolver a vida toda. Aquilo que vocês hoje estão a passar de dificuldade, daqui a uns anos vão olhar para trás e vão dizer: Ei, quando aconteceu aquilo? Vai haver um sincronismo. Portanto, agora, o que eu estou a tentar passar para vocês, e passo cada vez mais, é: vocês têm que aprender a ir para a espiritualidade, para o amor, para a verdade de quem vocês são, por livre e espontânea vontade. Não precisam de ter dor, de sofrimento, depressão, ansiedade para procurar a espiritualidade. Vocês podem estar conscientes de estarem bem monetariamente, estarem bem fisicamente, estarem em bom relacionamento e procurarem a espiritualidade. Ou andam como a maior parte das pessoas, deixam a vida ficar uma merda, stress, depressão, abandono, doenças e depois começam a despertar e ir um bocado para a espiritualidade. Livre-arbítrio. E eu já não funciono assim. Qualquer coisa eu é logo: o que é que eu estou a tentar, o que é que eu tenho que perceber aqui? Não preciso que aquilo prolongue na minha vida. São programações que nós vamos tendo e são formas de estar na vida. E isto vem das escolhas. Isto são coisas reais do dia a dia. Ai, Miguel, mas eu tenho filhos. Miguel, eu tenho trabalho, eu trabalho de dois, como é que eu vou fazer isso? Sabes? E eu também, se quisesse, tinha dois trabalhos. Eu, se quisesse, também sei fazer filhos. Só que, na minha experiência, eu escolhi outra coisa. Se tu estás nesse momento nessa experiência, tens que aceitar que tu escolheste isso, porque achavas que era o melhor, e que agora vais ter que arranjar uma alternativa. Porque, mais uma vez, sabendo disso, não muda a realidade. O que muda a realidade é eu mudar o ambiente e a minha postura. E há coisas que têm que ser feitas. Como a Alice está a dizer, tudo tem o seu preço. Tu tens que pagar o preço. Agora, para de perder tempo nisto. A ver reels, a ver vídeos de espiritualidade sobre a energia isto, o Sagitário aquilo, o Touro aquilo. Às vezes isto é mentira. Não interessa se é mentira ou verdade. Interessa é o que é que tu estás a fazer com a informação que tu tens. Porque se tu ficas só nisso, tu vais ficar num looping viciante de dopamina. Tu não sais disso. E a vida é real, é desconforto, é no dia a dia, é no tédio. Portanto, começa a fazer os teus princípios e valores e aquilo que tu acreditas. Esquece um bocado isto. E vê isto de forma estratégica. Porque senão tu vais estar sempre a ficar com as ideias dos outros. Só existe um caminho para tu despertares, para tu eliminares, para tu saberes quem tu és, de onde tu vens e para onde tu vais. E é ir para dentro. Dentro. Que é o sítio que as pessoas fogem. Lidar com a solidão. Aprender a ter solitude. Aprender a lidar com a tua ansiedade, a tua depressão. Ai, mas eu vou precisar de um especialista. Ajuda, mas vou-te dar uma pergunta. Diz-me um que esteja em paz. Com todo o respeito, que conheço muitos e tenho muitos psicólogos, tenho psiquiatras também, com todo o respeito, diz-me uma pessoa que esteja em paz. Porque uma coisa é eu tirar um curso e dou aquilo, ajudo as pessoas, outra coisa é eu compreender quem eu sou. São duas coisas completamente distintas. Ok? Chega a um ponto em que não dá para ajudar mais. Porquê? Porque tem que ser a pessoa a vir. Não vai ser o especialista a fazer por ti. Ele não está dentro de ti. Então vai chegar um momento em que ele está-te a ajudar, ele está-te a mostrar um caminho, mas não passa daquilo. Porquê? Porque tu tens de dar o salto para dentro. A maior parte deles, tu olhas e eles não têm paz. Porque eles não sabem quem são. Então como é que ele te vai ajudar? Vai-te ajudar dentro do que ele consegue. E ninguém tem a responsabilidade de fazer o outro curar, ser feliz. Somos nós que temos que ir para dentro. É a mesma coisa que eu posso estar a ensinar nas minhas sessões de meditação, programações, e não perceber nada de meditação e nem meditar. Outra coisa é eu meditar, fazer um estilo de vida para a minha iluminação, para aquilo que eu acredito, e vivo aquilo, vai passar para a sabedoria. E já são duas coisas diferentes. E como eu lidei com a minha depressão, com a minha ansiedade, lido com os meus princípios todos, com toda a treta que eu tenho, como a minha mulher sabe perfeitamente as tretas todas que eu tenho, eu sei ajudar o outro. Porquê? Porque eu vivo isso diariamente.
É a diferença entre sabedoria e conhecimento. Porque estamos numa era de conhecimento que toda a gente tem. Outra coisa é implementá-lo. É eu dedicar a minha vida àquilo. É diferente. Que é aquilo que tu vibras. Toda a gente aqui sabe que ter pensamentos negativos é mau. Toda a gente aqui sabe que ter pensamentos negativos é mau. Que ter emoções de raiva, de dor, de ódio, de falta de perdão, de comiseração é mau. Mas, no entanto, toda a gente vive com isso. Porquê? Porque não aprendeu a vir para dentro e a limpar isso. E a lidar com isso. Portanto, ter o conhecimento e saber é outra história. E nós estamos numa era do planeta em que isso está a mudar. As pessoas têm que começar a ir para dentro. Não existe autótono, não existe comprimido que vos vai ajudar. Vocês têm que ir para dentro. É como aquelas pessoas, existe uma máquina no futuro em que cura tudo, como nós vemos nos filmes, e na era da Atlântida, tu tens um cancro, ele tira-te o cancro. Tu metes, entras lá com 80 anos, sais com 40, vida eterna. Grande merda. Não cura merda nenhuma, é isso. Cura a carcaça, mas tu não és a carcaça. Então o problema da depressão, da ansiedade, crise existencial que está na alma, vai continuar na alma. Metes um corpo bonito mais 300 anos, mas a dor continua aí dentro. Ou seja, a pessoa tem que aprender a vir para dentro. Consciência espiritual. A pessoa vai ter que aprender a vir para dentro. Porque as doenças são emocionais, são mentais. É a consciência que transporta ao longo do karma e das experiências. Então eu preciso ganhar consciência sobre isso. E aprender a lidar comigo. Ok? E é só o meu ponto de vista. Por amor de Deus, não é certo, não é errado. É só a minha maneira de levar a vida, ok? Se isto não faz sentido para ti, segue de outra forma, não tem problema nenhum. E agora vou. Este ponto é o sétimo, não é? É. Sempre que. Este aqui é fulcral. Levantar-me sempre que cair. Pronto! Aquele que tem conexão e sabe quem é e sabe o caminho que tem, ele pode cair 10 mil vezes. Ele vai se levantar, não tem problema nenhum, porque ele não está à procura de resultado. Ele é a própria experiência. O estilo de vida que eu levo, eu não estou à espera do amanhã. Eu estou a viver agora. Eu caio, levanto. Agora, se eu projeto lá à frente que eu quero isto, 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 e estou a levar a minha energia para aquilo e estou a condicionar o momento presente para o futuro, então eu não estou a viver, eu vou cair e que sempre que caio vai ser uma derrota. Agora, quando eu sei por onde vou e porque é que eu vou, eu caio, acerto a rota, levanto e vou outra vez. A minha conexão, e continua a ser, é o meu despertar interno cada vez mais profundo, é a minha iluminação, viver assim desta forma. É óbvio que eu caio todos os dias, mas não tem problema nenhum. Levanto-me e continuo o trajeto, porque é a prática que faz o monge. Vocês começam a andar de bicicleta, aprendem, caem, levantam, caem, levantam. Vocês começam a andar, vossos pais andam com vocês, vocês caem, levantam, caem, levantam. Tudo é prática, cair, levantar e seguir em frente. Parem de bloquear no meio do caminho. Mas eu não tenho dinheiro para abrir um negócio. Foda-se. E vais parar de fazer as coisas que tens de fazer porque não tens dinheiro e que tal acreditar que tu vais fazendo as coisas, vais fazendo o que tem que ser feito e vai aparecer as oportunidades à frente e tu vais te adaptar. Porquê cortar pela raiz? Mas eu estou num trabalho de merda. E o que é que tu gostas de fazer? Não sei. Então descobre o que é que tu queres fazer e estás a reclamar com o trabalho e saís desse trabalho para ir para outro trabalho igual. Para de reclamar com isso. Para de deitar abaixo. Levanta-te e segue. Simples e fácil. Mas difícil de aplicação. Só uma coisa na minha vida que eu tenho a certeza que me distancia de vocês. É dedicação àquilo que eu acredito. É inegociável. Sempre foi assim. Eu não abdico de fazer aquilo que eu quero fazer. E não deixo de fazer aquilo que é importante para mim. Lembro-se daquilo que eu falava. Eu andei 4 anos em que eu entrava às 6 da manhã, saía às 2, entrava às 3 em casa, no meu escritório, e saía às 10, 11 da noite. E eu levantava-me às 4 da manhã todos os dias,
Lembro perfeitamente, eu Jojo, quando conheci eu via isso. E eu vou treinar. Eu em casa treinava, tinha halteres, tinha tudo. E eu treinava antes de ir trabalhar às 6 da manhã. Porque senão não tinha tempo de treinar. E meditava. E tomava um banho e ia trabalhar. Durante 4 anos. Foi assim. Isto não é aqui dizer que uau, ele é foda. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que eu quero. Se eu ainda estou num sítio é porque eu ainda tenho algo a aprender. Ninguém me vai dar as coisas de bandeja. Agora, se eu não ganho consciência sobre mim mesmo, e se eu não sei os meus princípios e valores, se eu não sei porque é que eu me levanto, facilmente eu vou desistir. O problema nunca foi renunciar ao mundo externo. O problema é tu renunciares ao mundo interno. Tens que aprender a renunciar ao teu ego que está aqui dentro e perceber que o mundo externo não tem problema nenhum. Eu tenho que começar a fazer as coisas que vão de acordo com aquilo que eu quero. Ah, mas dói, Miguel, não me apetece. Foda-se. És alguma criança? Ai, não me apetece fazer isto. Ai, meditar é uma seca. Caralho, não és tu que queres paz, queres conexão, queres compreender quem tu és? Ou tu achas que tu és consciência, dentro de uma alma, dentro de um espírito, dentro de um corpo humano a vivenciar uma experiência em 3 dimensões, achas que isto vem de estar a ler livros? Tem que haver uma dedicação nas coisas. Tem que haver um aprofundamento aqui dentro. Naquilo que tu acreditas. Lembras-te daquilo da luz e trevas? O que é que tu alimentas, Miguel? E eu, 90% do meu dia é para a luz. Sempre foi. Mas é uma escolha que cada um de nós vai ter que fazer. E atenção, luz não quer dizer que é as coisas de luz e amor. Quer dizer que é aquilo que me é importante. É aquilo que me faz crescer. Eu abdico facilmente de não ir de férias, ou de não ter algum carro, ou não ter algum escrito algum livro, para ler, para estar a meditar, para estar a contemplar, para simplesmente estar a limpar a casa. São coisas que eu faço e que sei que é importante para mim para estar presente, para me conectar e perceber o que é que o meu ego quer mais. Só que isso vocês vão ter que descobrir dentro de vocês. Senão vocês ficam como este Tonhó que está aqui. Que vive por impulsos. E isto vive por impulsos. É, apetece-lhe lá fora. Vai lá fora, quer isto, quer aquilo, quer atenção. E anda nos 3 chakras de baixo. Que é só isto. Vocês não são só um animal. Vocês estão um ser que está dentro de um corpo. Portanto, comecem a ativar os chakras de cima. Para que a vossa vida comece a ter um novo vigor. E uma nova vibração. Ok, pessoal? Quem quiser aprofundar, começar no seu caminho espiritual a desenvolver-se como ser humano e a perceber verdadeiramente o que é que está aqui a fazer, vocês vão aqui no meu perfil, vocês vão ao meu YouTube, vocês têm imenso conteúdo que vos vai ajudar, gratuito, para isto. 90% do meu trabalho é gratuito. Está tudo lá. Mas se vocês verdadeiramente querem um acompanhamento, querem aprender a meditar, a respirar, a vir para dentro, a tirar bloqueios, vocês têm as minhas mentorias. Não é linda, é lindo, é um cão, ó. É um farrusco, tem pilinha. Está bem ali? Ou seja, se vocês quiserem aprofundar isso tudo, têm as minhas mentorias, vocês têm a Núcleo, que vos dá um acompanhamento meu diário, porque eu não acredito, lá está, em espiritualidade, não acredito em desenvolvimento sem um acompanhamento diário. Porque isso não existe. Nós precisamos de praticar. Conhecimento sem prática é completamente errado. É incompleto, porque tu ficas raso e é preciso aprofundar. São as práticas que vão fazer quem tu és. E sim, foi por essa razão que eu fui buscar. É sim, senhor. É muito fofinho, é muito chato. Já está aqui a cobrar para ir. Não é? Não é, até? Vamos? Caraças. Portanto, muito obrigado a todos. E que livros recomendas? Pronto, antes de eu... Não podem falar de livros que eu não vou embora. Para fazer uma consulta, envia-me mensagem. Quem quiser fazer consultas ou perceber mais sobre o meu trabalho, para se querem mentoria ou outros diversos serviços, mandem-me mensagem aqui privada pelo TikTok ou pelo Instagram também. E eu ou a Joana vamos entrar em contato com vocês. Normalmente até é a Joana. Livros que eu recomendo.
Só para isto que nós estamos aqui, vou falar disto aqui. Disto que nós estamos a falar destas 7 atitudes para tu não desistires. Ok? Onde é que está o... Então, onde é que ele está? Está aqui. Este aqui para vocês começarem a perceber quem vocês são. Perceber como é que funciona o vosso corpo, principalmente as vossas crenças, como tudo é feito e manipulado pelo vosso sistema de crenças. O Dr. Joe Dispenza. E este para vocês abrirem os olhinhos e... Duas. É espetacular. Para este tipo de live que eu estava a dar, para quem já quiser mais um aprofundamento e compreender verdadeiramente cá dentro como é que é o sistema de crenças, como é que nós funcionamos em piloto, este é muito difícil de encontrar. Do Krishnamurti, Sentido da Vida, é espetacular. Depois um livro mais simples, mas verdadeiro e poderoso também de um ser muito, muito grande. Este aqui de Sri Prembaba. Se tu pegares simplesmente nestes 4 livros e leres os livros, estudares, não é acabar o livro porque eu quero acabar para saber o que está, mas saborear o livro, sentir a energia deles, isto aqui já é, esquece, já dá. Carolina, sei perfeitamente do que é que estás a falar e isso pode ser simplesmente um processo de despertar em que tu estás a começar a perceber que a vida não pode ser só pagar contas, não pode ser só ter filhos, acordar, comprar roupa, ir para a noite, fazer isto. É um processo de despertar. Manda-me mensagem à parte que eu vou entrar em contato contigo ou a Juju e nós logo vemos o que é que dá. Ok? Se te posso verdadeiramente ajudar. Está bem? Não desistam de vocês, pessoal. Estamos numa era de despertar em que vocês começam a perceber que o material é a experiência do corpo, mas vocês são mais do que isso. Então comecei a colocar a energia em 5 dimensões. Para começarem a ter uma vida de dentro para fora, com paz, com entusiasmo, com leveza. E isso é possível, está bem, pessoal? Tenham um bom dia. Amanhã é feriado, não vem. Mas quinta-feira voltamos outra vez aqui às 8 horas. Está bem, pessoal? Obrigado, tenham uma ótima terça-feira. Beijinhos e abraços.